Fazer tudo o que está no roteiro, percorrer um checklist extenso para alcançar uma promoção, entregar resultados, se posicionar, se moldar, fazer tudo. E no final não ser promovida. Hoje vamos falar da maratona que percorremos para crescer, sermos vistas e a decepção quando o que queremos não acontece. E hoje no Fala aí Mulher de Produto, a gente trouxe 2 depoimentos anônimos, inclusive a gente vai deixar certinho na descrição do episódio como você faz para enviar o seu depoimento, a sua história para a gente ler nesse quadro, e que convergem aí com o que eu comentei nessa introdução, né? Então o primeiro depoimento diz assim: fui para um one-on-one determinada a solicitar uma mudança de nível, de júnior para pleno. Foram pontuados o que será necessário melhorar e que em 6 meses viria a promoção. Fiz tudo. Entreguei o projeto com diversos elogios do cliente, trabalho em uma consultoria. Finalizado, meu chefe não tinha mais cliente, mudei de grupo e não tive a promoção. E um outro depoimento diz assim: eu odeio quando vão falar sobre mulheres em reuniões e usam o termo menina. Me dá a impressão que estão diminuindo nosso conhecimento, status, qualquer importância que temos na empresa / projeto. Então, a gente vai unir mais ou menos esses 2 assuntos, esses 2 sentimentos aí, né? Acho que antes de entrar nos temas, então vou dar um oi para minha querida amiga Jaque. E aí, Jaque, tudo bem? Como é que você tá? Oi, amiga! Ai, estou muito feliz de falar com você hoje. Infelizmente, mas aí, né, um problema que passamos, mas estou bem animada de conversar sobre esse tema. E você? Tô bem, acho que a gente ressignificou todas não, mas muitas experiências que a gente já teve, né? Então, a gente talvez consiga trazer um pouco do que a gente já passou também e unir com esses depoimentos e, quem sabe, sair daqui com algumas reflexões, né? Acho que talvez dicas, não sei, vamos ver também o que se desenrola ao longo desse episódio, né? Nesse episódio de hoje, a gente tem bastante relação com o episódio anterior, né? Que a gente falou, quem não assistiu, assista, porque tá muito bom. A gente falou sobre a impossibilidade de agradar todo mundo, né? E eu acho que uma coisa que queria começar o nosso papo de hoje é sobre isso que os 2 depoimentos têm em comum, né? Quanto que a gente tem que percorrer todo esse checklist e parece que nada nunca é suficiente. Porque nesse ponto da promoção, eu achei bastante relação com essa parte da menina, que é, né, a pessoa ser percebida como menina e as pessoas falarem que ela é uma menina quando ela é uma mulher adulta. Quanto que a gente tem que ser segura sobre nós mesmas, porém temos que ser seguras, mas não assertivas demais, senão a gente vai ser arrogante, né? Senão a gente vai ser direta. Quem nunca recebeu aquele feedback de ser agressiva? Então é muito difícil atender esse checklist e a gente pode começar daí o grande checklist de uma promoção, né? Ou de alcançar esse um objetivo na carreira. Boa. É uma corda bamba, né, amiga? Eu não acho que tem uma receita para lidar com isso, né? Acho que cada uma tenta uma estratégia, mas é com certeza um aspecto assim que deixa a gente um pouco para trás, eu acho, né? Porque tantas preocupações então, nessa corda bamba, né? Você não tá fazendo uma caminhada convencional, tranquila, né? Você tá sempre preocupada, assim, se vai cair para um lado e para o outro, né? Então, achei interessante essa história da menina. Me lembrei de uma época da minha vida que eu trabalhava numa empresa que tinha um cara que ele era como se fosse assim um stakeholder, né, de uma outra área. E ele me chamava de Florzinha direto. Nossa, amiga, sério? Aham, nossa, era Florzinha. E assim, aquilo me incomodava muito porque tudo bem, a pessoa vai dizer, não, é costume, é carinho, é sei lá o quê. Mas, na verdade, o Florzinha sempre vinha com, Florzinha, mas isso aqui acho que não vale a pena, isso aqui não... Do tipo, tentando diminuir um pouco uma análise ou uma opinião, uma sugestão que eu estava trazendo. Então, acho que parece que é uma coisa idiota, mas acho que quando bate na gente, pode ter certeza que não é, sabe? E aí, eu acho que naquela época eu nem fiz muito nada, eu acho que eu só ficava mesmo brava, indignada, eu não sabia como
acionar isso, ou quer dizer, reclamar com a pessoa, assim, eu não sentia essa intimidade, eu me sentia meio presa numa indignação e que era uma coisa que eu estava lidando, assim, só no dia a dia. Mas eu acho que o mais importante é, assim, a gente fica falando, né, de, saber quem você é e tudo mais, porque pelo menos isso te dá uma tranquilidade e mais tempo para você agir. Então, se você vai reclamar com alguém da empresa, com a pessoa diretamente, não sei, isso pode te dar mais coragem, né? Que ali naquela época, eu não tive, assim, eu só ficava, caraca, indignada, incomodadíssima, mas meio presa nessa coisa de o que eu vou falar, né? Porque aí vão achar bobo, aí não vão levar a sério, então... Mas, enfim, esse depoimento me lembrou essa história. E eu não sei, acho que é um checklist impossível mesmo. A gente não tem como preencher. E aí, conectando com o episódio anterior, é mais vantajoso para a gente criar mecanismos para a gente se aceitar e bancar quem a gente é e, assim, escapar dessa corda bamba, entendeu? Porque não dá mesmo, imagina, atender tudo. Então, se você é assertiva, na verdade te leem como agressiva, mas também se você não é, você não consegue levar sua opinião adiante, e aí o impacto que isso tem num produto, num projeto, numa reunião e tal, né? Então, sendo um checklist impossível, a gente teria que tentar ao máximo fugir dele, assim, né? E buscar esses artifícios para não cair nessa cilada. É complicado mesmo. É muito complicado. Isso daqui a gente tava conversando antes, e aí eu tava bem inspirada nas artes e cinema, assim, que eu tô vendo muitos filmes, e aí isso me lembrou, hoje a gente montando o roteiro, me lembrou muito dois filmes, né? E os dois têm monólogos bem com a estrutura similar. Um é a história de um casamento, que na verdade, né, a história de um casamento que não está dando muito certo. E o outro é o filme da Barbie. No primeiro, da história de um casamento, aí é o monólogo da advogada da mulher que está se separando, né? E ela fala sobre a impossibilidade de você ser uma mãe e os diferentes padrões entre homem e mulher, como que o pai ele vai ser, sei lá, adorado de só fazer coisas muito básicas e a mulher não, ela tem que se matar para ser vista como uma boa mãe. Só que esse filme também, um fato curioso, é que ele é dirigido por um cara e a mulher dele, que é a Greta, que aí fez o filme da Barbie. E ela colocou o monólogo. Eu duvido que foi esse cara, né? Só um adendo, assim. Eu duvido que foi esse cara que escreveu esse monólogo da mulher, entendeu? Porque, enfim, ele não sentiu isso, mas eu acho que a mulher dele sentiu. E aí eu queria só trazer uma parte do trecho do que uma das atrizes, né, ela traz no contexto do filme da Barbie, que é literalmente impossível ser mulher. Aí ela fala assim, tipo, a gente tem que ser extraordinário o tempo todo, mas de alguma forma sempre fazemos tudo errado. Você tem que ser magra, mas não magra demais. E nunca pode dizer que quer ser magra. Tem que dizer que quer ser saudável, mas também tem que ser magra. Tem que ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro, porque isso é grosseiro. Tem que ser uma chefe, mas não pode ser má. Tem que liderar, mas não pode reprimir as ideias dos outros. Você deve amar ser mãe, mas não fale dos seus filhos o tempo todo. Tem que ser uma mulher de carreira, mas também sempre estar atenta aos outros. Tem que se responsabilizar pelo mau comportamento dos homens, o que é insano, mas se você apontar isso, é acusado de reclamar. E aí, gente, procura aí no YouTube, porque tem, assim, acho que é um filme muito interessante, que traz essa perspectiva. E, gente, mesmo pra Barbie, entendeu? Que é a boneca que, acho que essa é a pira, né? A crítica. É a mulher, a boneca pra ser, né? Uma mais boneca para brincar, possível, mais padrão, e né? ela está sofrendo com o padrão, entendeu? Então, eu acho que tem esse comentário, assim, queria dizer que é muito bem retratado, assim, nessas cenas, e que muitas vezes eu e a Thali já sentimos na pele, todas vocês estão ouvindo a gente, e a gente pode entrar um pouco nas nossas buscas, né, pelo reconhecimento, promoção, como que foi na nossa experiência e trazer um pouquinho de perspectiva para vocês. Quer começar, amiga? Pode ser. Eu me lembro de uma outra situação, eu acho que é até um pouco comum isso nas empresas, de, assim, às vezes você já está trabalhando há um tempo e aí não é que você vai ser promovida na próxima... Ciclo de performance. Isso, boa amiga, obrigada. Ciclo de performance, né?
Então não é garantido, mas aí eles meio que te marcam como no próximo ciclo você é uma possibilidade. Já trabalhei numa empresa que era meio assim, você trabalha bastante, tá ali fazendo seu papel. Claro, nada é perfeito, então assim, enfim, se você sabe minimamente que você manda bem, o que você precisa melhorar, beleza. E aí, quando você conversa com a sua gestão, e aí é uma coisa meio, olha, dessa vez não vai dar certo, não vamos te promover, não vamos te dar um aumento, mas na próxima, hein, botamos uma estrelinha em você. Infelizmente, isso é um fator de esperança, assim. Eu lembro que eu senti, falei, não, que legal então, né? Apesar de hoje pensar assim, poxa, né? Acho que na minha leitura já faria sentido ali alguma coisa, mas beleza, não foi, ok, vamos esperar a minha vez, né? Então, eu esperei a minha vez e também, como essa garota, né, comentou no depoimento, meio que não rolou também, entendeu? Na verdade, assim, o que aconteceu também foi que aconteceram outras coisas muito... A gestão não se preocupou minimamente, assim, em entregar para mim pelo menos poxa, tô te ajudando a se capacitar aqui, tô te orientando nesse ponto, né? Enfim, tinha um curso específico lá na empresa que eu queria muito fazer e outras pessoas foram escolhidas. E assim, se eu estava no radar, né, se eu estava com a estrelinha da promoção, aquilo não fechou na minha cabeça, não fez sentido. E aí meio que eu falei, vou embora. Essa foi a minha decisão naquele momento, né? Então a gente vai entrar nisso depois. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa de vão te dar uma estrelinha, de marcar você como uma possibilidade, como um potencial... trabalha muito dentro da gente uma coisa de... Não é nem um reconhecimento, mas é uma promessa, sabe? Que, sei lá, pensa, no seu dia a dia, às vezes, nas relações, a gente tem essas estrelinhas, né? Então, essa coisa do, vou melhorar, vai ser diferente, né? Então, que eu acho que conecta um pouco com isso. Então, sim, eu falei, beleza, é isso mesmo. E aí, quando não veio... a gente fica pé da vida, na verdade, né? Eu acho que eu fiquei mais raivosa, assim, do que triste, efetivamente, porque... Indignada, né? Do tipo, tá bom, então o acordo não foi cumprido, né? Uhum. Beleza, já estava trabalhando, já estava fazendo, acontecendo, tá bom. Marcou a promessa lá. Chegou para cumprir a promessa, não cumpriu, entendeu? Sim. Eu cumpri minha parte, né? E aí a gestão não cumpriu a dela, enfim. Acho que tem um pouco esses sentimentos, né? E não dá pra gente dizer que não tem, né? Pelo amor de Deus, somos seres humanos, né? Faz diferença ali como a gente vai lidar na hora, no escritório e tudo mais. Mas o que a gente sente, né? Cada um sabe. Uhum. Então, eu lembro muito dessa experiência, assim, e aí eu acho que essa coisa da promoção, do reconhecimento, né, bate no ser humano de um jeito muito validador, né? Então, acho que talvez por isso a gente fique bem chateado, né? Claro, gente, poxa, tem a questão da grana também, ótimo. Mas nem sempre uma promoção está atrelada a um aumento de salário diretamente. Acho que muitas pessoas até nem estão visando 100% só o dinheiro, sabe? Ou então, às vezes, aquela promoção nem vai te dar um super aumento, mas conseguir ela vai ser tão significativo e tal. Acho que isso tem um aspecto meio validador do nosso trabalho, assim, que, putz, quando não vem, sim, a gente fica se sentindo, putz... Cara, isso é muito interessante, muito mal, né? O que você tá trazendo, porque eu acho que tem um ponto de entender o que a promoção significa pra você, que em algumas situações sim, é uma validação. Em outros, eu já tive momentos que era muito sobre isso, de eu queria buscar um reconhecimento por estar fazendo um bom trabalho, mais do que merecido seria ter isso. Em outros momentos era mais sentimento, sabe, de justiça, tipo assim, eu já estou fazendo o trabalho naquele nível. É injusto eu não estar, ou quando você se compara, né? Eu acho que a comparação ela é super perigosa, a gente fala muito disso. Eu liderando pessoas assim, acho que eu vejo do outro lado também, é muito difícil, a gente tem que comparar, né? Numa calibração você vai comparar performance mesmo, mas a gente já vive numa sociedade que coloca nós contra nós mesmas e os homens ganhando mais, e a gente se comparar também é muito perigoso, porque a gente entra num lugar que não é só sobre a gente, né?
E é muito importante ter essa cabeça. Mas pode entrar nesse lugar. Então, eu acho que é muito importante entender para que o que significa aquela promoção para você. Igual você falou, às vezes não é sobre dinheiro que a pessoa está querendo, às vezes é sobre um reconhecimento mesmo da companhia em relação ao seu trabalho, ou um mérito mesmo que seria mais do que justo você receber. É por isso que é muito importante a gente saber, né? Inclusive, falando um pouco, antes de gravar, a gente estava falando do FDD, né? Que eu fui lá em Florianópolis e tal. E eu acho que alguém falou em alguma palestra ou algum painel essa questão do propósito, né? Quem que paga seu propósito? E aí, assim, muito importante você entender o que é esse seu propósito, né? Que não tá ligado assim, nossa, estou trabalhando num lugar que está salvando o meio ambiente, mudando a humanidade. Não é bem isso, eu acho. Acho que propósito é você viajar uma vez por ano com toda a sua família, né? E aí o dinheiro vai bancar isso. Seu propósito é, sei lá, cuidar da melhor forma dos seus pais, sei, do seu filho. Eu acho que propósito está um pouco mais ligado com seus valores pessoais e com o seu objetivo fora dali da empresa. Então, é muito variável, assim, às vezes vai ser grana mesmo, às vezes poxa, meu propósito é ser uma referência no mercado. Às vezes o dinheiro não vai exatamente acompanhar, né? Mas, assim, aquele cargo, aquela promoção, aquele título vai te dar uma chancela e isso é importante para você. Então, né, acho que é muito importante entender isso para até você entender o que te motiva a correr atrás de uma promoção. E também acho que, de novo, né, a gente às vezes fala, né, do outro definir por você, né, então, assim, de você saber exatamente, né, por que você quer, almeja tanto aquilo, assim. Eu acho que ainda o depoimento que essa mulher trouxe foi até interessante porque ela vem num tom igual você trouxe de indignação. Porque ela falou assim, foi pro One, solicitou a mudança de nível e deixou claro, e a pessoa deixou claro, né, a chefe ou o chefe dela deixou claro o que teria que fazer. Eu acho que tem muitas de nós que nem está nesse lugar de tipo assim, já conversei, nossa, conversei com muita mulher que tinha medo de ter essa conversa de alinhamento de expectativa, de, ai meu Deus, e se eu falar que eu quero uma promoção? E se eu falar que eu estou buscando o próximo nível? Quem sou eu na fila do pão para buscar, né, essa promoção e tudo mais? Então, que bom, né, mulher, que você que escreveu o depoimento, fez mesmo, não foi promovida, mas você já está em outro lugar de entender que você pode perseguir um caminho, que você pode ser ambiciosa, né, ou nem uma ambição mais do que justo, né, você deixar isso claro. Acho que esse seria um primeiro passo muito importante para quem estiver ouvindo e sentir que não é legítimo, não se sente digno, sei lá, o que passa na cabeça, né, eu muitas vezes me sentia muito assim, não é nem empoderada, não me sentia à vontade, me sentia menor do que alguém para poder solicitar essa coisa. E o meu primeiro papo, eu li muito na época que nem era sobre promoção, era sobre aumento. Eu li muitos artigos e e aí falava para só ser direta e não entrar em detalhes pessoais. Então foi muito assim, tipo, oi, tudo bem? Quero fazer um one-on-one para falar sobre aumento. E aí foi isso. Ai, gente, o primeiro que eu fiz, eu fiquei tão nervosa. Deu certo, mas assim... Suando. Ai, fiquei bem nervosa, Mas a gente acha, talvez num cantinho da nossa mente que talvez não seja digna, né, de pedir. É o lance, você já falou disso outra vez, de esperar a coroa, né, de esperar... Tiara. A tiara, a tal da tiara lá. Ai, não, eles vão me reconhecer. E isso acho que é tão intrínseco na gente por conta, enfim, da sociedade, né, que acho que sem perceber a gente acaba sendo um pouco assim às vezes no trabalho, mas aqui estamos para te dizer que saia dessa bolha, né, não é assim, vai lá, pode ir lá pedir o seu aumento, traz as coisas estruturadas, né? Acho que isso é legal, assim, nossa, bom, talvez sejam algumas etapas de coisas para você ver com você mesma, mas estruturar as suas conquistas, se apropriar delas, né? É muito fácil a gente achar que quando dá errado a culpa é nossa e quando dá certo é o time, eu não tenho muito a ver com isso. Mas se você não tem a ver com isso, não faz sentido, entendeu? Você orquestrou, você liderou, então
acho que também ter essa consciência, né, das coisas que você fez e que vão te dar mais segurança para falar assim, olha, né, eu acho que chegou a hora de eu ir para um próximo nível. Aí, claro, a gestão pode dizer assim, legal, realmente isso daqui você já está fazendo, mas eu acho que para esse nível aqui você tem que fazer XPTO, e aí é esse acordo aí que vocês vão ter, e depois de um tempo você vai voltar e a gente espera que dê tudo certo, né? No caso desse depoimento não deu certo, esse acordo não foi cumprido, mas aí a gente tem que trabalhar, né? Entender como a gente trabalha, na verdade, lida com essa situação de não deu certo, né? Mas o primeiro passo é a gente se apropriar mesmo das coisas que a gente faz, das boas entregas e usar isso ao nosso favor, né? Para começar a conversa, né? Mas dá muito nervoso Sim. mesmo, principalmente na primeira vez que a gente faz, né? A gente fica nervosa. Mas eu gostei muito dessa linha que você entrou, porque tanto para você conseguir pedir ou aumento ou promoção e também para você fazer a checagem se deu, é muito parte do pressuposto de um bom alinhamento de expectativas. Porque nada mais é uma cartilha entre o que eu preciso fazer para, né, para essa empresa ser bem sucedida e também para eu ser bem sucedido e para você, meu chefe ou minha chefe, ser bem sucedido, qual que é esse acordo. Então, acho que o primeiro passo é trazer essa grande expectativa e no final do dia, também é aí que você joga, você estava falando, né? É muito importante você se apropriar das entregas e dos resultados. E é isso que você vai jogar no final, sabe? Para cobrar promoção, que é, eu entreguei esse projeto tal, o tempo foi esse, eu tinha um prazo regulatório, isso foi importante para manter, sei lá, né, o Banco Central ok com as minhas operações, ou isso foi importante porque eu consegui gerar milhões de reais de não sei que lá, ou foi uma funcionalidade crítica. Então, tanto as entregas, mas o porquê depois delas é muito importante você ficar traqueando e depois montando esse plano. E eu acho que, igual todas as coisas, igual até mesmo contratação, assim, não é sobre só o seu valor, nunca é só sobre o seu valor, tem todo um sistema. E eu acho que a gente pode entrar nessas coisas, sabe, Thali, do que efetivamente está por trás da promo, que não só o seu mérito, as suas características, né? O que realmente é importante a gente levar em consideração. Ai, bom ponto, amiga. Acho que, nossa, varia bastante, né? Acho que varia muito de lugar para lugar, assim. Às vezes o contexto da empresa, no sentido assim de sei lá, o negócio tá dando certo ou não tá, né? Tipo, tem alguma restrição em termos financeiros, que às vezes acontece, né? Às vezes as empresas seguram mais, então você deu o azar de, putz, nesse ciclo, infelizmente a empresa não vai poder, não, sei lá, diminuir o budget para aumento e precisou escolher diminuir as pessoas ali, né? A quantidade de pessoas para uma promoção, sei lá. Que é uma coisa 100% fora do seu controle. Eu acho que tem escolhas principalmente relacionadas a dinheiro, que são bem difíceis, né, para a gestão também fazer, e que elas precisam ser feitas porque tem um top-down, enfim, esse tipo de coisa que a gente não controla. Vem uma decisão da diretoria que esse ano realmente o budget que era para promoção caiu e vocês vão ter que se virar com o que tem. Acho que tem gente que fala em inglês, sponsor, ter um sponsor dentro da companhia. Sim. Um aliado. Como a gente pode, um aliado, ou um patrão. Eu acho que isso também, assim, a pessoa sai muito na frente se ela tem pessoas que podem defendê-la, né? E não necessariamente são as gestoras ali diretas, mas às vezes você, sei lá, trabalhou super bem com um stakeholder que tem muita influência. Eu acho que isso também faz diferença, sabe? Eu acho não, eu já vi isso acontecer. Exatamente. Então, tem essa questão, são muita coisa. Não, isso é super relevante, você tá trazendo, que eu acho que nem todo mundo enxerga isso, né? Quando você vai ter um ciclo de performance, geralmente empresa maior, você vai ter um processo de calibrar, porque senão como que você vai supor que a regra seja justa? Todo mundo quer ser promovido, você não tem budget para todo mundo. Total. Você tem uma calibração e você tem líderes de pessoas calibrando com outros líderes de pessoas, os liderados e lideradas.
E aí, essa exposição para outras pessoas que estão na sua calibração, né, então é muito relevante. Então, por exemplo, eu lidero, sei lá, a Maria. E aí a Maria, só eu conheço o trabalho dela. Daí eu tenho mais outros 5 pares, líderes de pessoas que nunca viram a Maria, não sabem nada, mas estão vendo o Joãozinho. E o Joãozinho falou com todos eles. Numa dessas, você perde Maria, entendeu? Então acho que tanto é papel de quem estiver ouvindo, é líder de pessoas, de conhecer e fazer a pessoa, né, a Maria, trocar mais com o restante, mas Maria, se você está ouvindo, você precisa se expor sim aos líderes do João e do Fernando e da Fernanda, sabe? Acho que isso vai ser bem relevante para sua carreira, até para você pegar outras perspectivas e vivências, mesmo que não seja, sabe, para promoção. Eu acho que esse networking dentro da empresa e essa exposição, literalmente, assim, é super relevante para as pessoas entenderem quem você é, sabe? Terem alguma coisa positiva para poder contar. Quantas vezes eu vi em calibração, o objetivo da calibração não é esse, né? Mas quantas vezes eu vi alguém defender porque viu um documento ou viu uma pessoa se posicionar numa reunião bem e aí já 50 pontos para ela. Então, tudo bem, estou convencida, não vou fazer nenhum comentário. Acontece, sabe? Implicitamente acontece essas coisas também. Nossa, concordo. E é outra coisa que, às vezes, quando a gente está mais no começo de carreira, ou está sendo exposta pela primeira vez essa janela de oportunidade de, putz, vou pleitear uma promoção, um aumento, a gente tem muita vergonha também, né? Ai, que engraçado. Como tô chamando de vergonha, né? Tipo, a gente fica tímida de pedir e tal. E como isso segura a gente, deixa a gente lá atrás, é impressionante. Acho que eu queria muito que nessas primeiras vezes, né, das mulheres pleiteando promoção e aumento e tal, que tivesse alguém que pudesse dizer assim, cara, não tem essa de ter vergonha, só vai, sabe? Você não vai ser julgada por isso. E não vai mesmo, assim. Na maioria das vezes, assim, a pessoa vai ouvir, vai entendi e segue o baile, sabe? Acho que tem várias dessas preocupações que a gente tem em momentos tão cruciais para a nossa carreira e que, poxa, o quanto disso, né, de não falar, de não pedir, impacta, né? Porque, como eu já trouxe em outro, acho que em algum episódio, sei lá, sempre que eu tenho oportunidade falando disso, teve um lugar que eu trabalhei que a gente viu, as mulheres demoram mais para ser promovidas. E não é só por causa do viés, enfim, né, porque a gente identificou um viés na avaliação dessas mulheres também. Mas também o quanto que, né, a insegurança que, infelizmente, está naturalizada, está entre nós, né, que a gente tem e que faz a gente até demorar para dar esse passo, né, de, poxa, não, eu acho que eu mereço sim a promoção para um nível específico ou um aumento, etc, né? Muito complicado. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Queria comentar nesse ponto, porque você trouxe uma sabedoria que eu queria ter tido, assim, antes, sabe? Eu que também. Nossa, porque isso teria acelerado, sabe, um pouco a minha carreira, eu acho. E me feito mais feliz. Porque uma coisa que acontece muito, eu acho que é quando você olha assim, né? Hoje eu lidero algumas pessoas, lidero 5 a 6 pessoas. E aí, a maioria é mulher. E aí é muito louco isso pra mim de ver que às vezes a gente não é clara sobre querer uma promoção ou querer um aumento. Versus uma pessoa que é clara que ela quer um aumento e quer uma promoção. Como funciona a cabeça de uma pessoa gerente de pessoas? Não quer problema.
Contratar é muito difícil, gente. É muito Contratar é muito difícil. difícil, demora tempo. A pessoa tem 3 meses pra rampar e aí, taranã, e ainda é um risco, sabe? Você, é um processo longo até você ter. Então você quer reter, né? É um problema de retenção. Então se uma pessoa está solicitando, né, qualquer que seja a coisa que ela está pedindo, eu estou insatisfeita com tal coisa, ou estou insatisfeita com tech manager, o meu time está muito difícil aqui, estou com uma dificuldade, estou com risco de burnout. O manager está sempre atento assim. E aí a pessoa fala assim, eu gostaria de dar um passo a mais, estou pensando numa promoção, quero construir esse plano de promoção com você, me ajuda? Assim, óbvio que sim. Porque se eu não te ajudar, o que vai acontecer? Ou essa pessoa vai sair da empresa, ou vai sair do time, vai buscar uma rotação, e eu não quero isso. Claro, se ela for um talento que a gente quer manter, porque também você descobre que se você não vale a pena para a empresa vai falar assim, beleza, caguei, e é isso aí, vida que segue, não tenho budget, ou vou falar alguma outra coisa. Então, acho que isso é muito relevante, o que você trouxe de mulheres, vocês se empoderarem e ter essa conversa, sabe? Pode treinar, porque eu entendo que dá muita vergonha e receio, 50 mil coisas. Mas é importante você dar esse primeiro passo mesmo de se apropriar da sua carreira. Eu acho. E assim, tô falando porque, dessas experiências passadas, eu me lembro, assim, eu tive vergonha. Na primeira vez, acho que eu ultrapassei os meus limites, falei, não, tá bom, se eu não pedir, não vou ter, então é isso mesmo. E aí foi, mas assim, a muito custo, né, porque eu lembro desse dia, assim, nossa, fiquei muito nervosa, mas foi. Aí, isso me deu um pouco mais de conforto para, numa segunda vez, na mesma empresa, depois de algum tempo, né, de alguns anos até, eu já estava trabalhando em outro papel, inclusive em produto, de pleitear um novo aumento, no contexto diferente, assim, para ganhar mais. Eu pesquisei o mercado, eu falei, não, eu quero uma coisa justa, né? E aí, assim, não deu certo, mas aí também acho que a gente pode entrar no tópico quando a gente falar aqui das coisas que não dão certo, né? Como a gente lida com o não dar certo. Mas acho que a gente pode continuar, amiga, pegando nesse ponto que você comentou do um pouquinho de não de como conseguir uma promoção, mas de coisas que a gente pode fazer que podem ajudar a gente, né? Que podem facilitar, encaminhar pelo menos, né? Essa coisa da promoção. Então, acho que pensar nessa primeira conversa, né? E a partir disso, enfim, o que a gente pode dar de dicas para as meninas estruturarem. Para as meninas não, para as mulheres. É mesmo? Já para as mulheres. É isso. Amadas, o que a gente já falou, né? A gente já falou que o que efetivamente leva à promoção, várias coisas. Vamos falar das coisas que estão sob nosso controle. Falamos de a gente ter um plano claro, né, com seus estados definidos, então esse alinhamento de expectativas, literalmente assim, o documento escrito, alinhado com, né, seu gerente, sua gerente, você ter checkpoints aí, ou reuniões mensais para você ver como que você está indo, qual que é a perspectiva, e você conseguir ir acompanhando, e qualquer coisa, né, ajustar, porque às vezes a companhia vai mudar a prioridade e não tem como você entregar aquele negócio, você ser penalizada por aquilo não ser entregue, porque a prioridade da empresa mudou. Então, você precisa também ser sagaz aí. Hoje a gente também falou, a Thalita falou muito bem sobre as pessoas aliadas, ou sobre, né, a gente conversou sobre as pessoas que podem estar na sua calibração e você buscar esse apoio, né, de pessoas influentes, porque isso conta. E tem uma coisa que eu acho que é também relevante, que é sobre a questão da... Acho que tá num tópico meio que de aliados, mas também em relação à mentoria. A gente tem um programa maravilhoso de mentoras, mas é muito relevante você tentar alguma mentoria também em alguma questão nessa linha dos aliados dentro da empresa. Porque eu acho que isso é uma coisa que para mim contou muito positivo, sabe? Não só para promoção, mas de você ter oportunidades em outras áreas que não estariam abertas publicamente, assim, na companhia. Então, tentar encontrar alguém que você admira, não precisa ser do seu capítulo, né? Não precisa ser uma PM, às vezes você admira, sei lá, uma liderança de engenharia, ela é mega influente. Tudo bem, você vai querer aprender o quê? Liderança. Então tá bom.
buscar com a sua pessoa gestora, tipo, alguém que ela admira e falar assim, ó, eu quero treinar, sei lá, estratégia de produto. Você pode me recomendar alguém fazer a ponte para mim? Tenta também criar, como fala? Senso de propriedade é ótimo. Mas esse senso de responsabilidade, né, em relação à sua carreira em Sim. conjunto, assim, com a pessoa gerente. Isso vai ser bem relevante. As pessoas que me mentoraram, assim, elas foram, acredito que muito relevantes para eu conseguir ter a promoção, sabe? Porque geralmente escolhi alguém que, sei lá, estaria na minha calibração, mas teria influência, sabe, nesse processo e me ajudou muito, assim, a me moldar de diferentes formas. Eu acho que isso amplia também nossa visão de mundo. Legal, amiga. Acho que eu só acrescentaria 2 pontos, que tem uma coisa da gente ter um preconceito em se mostrar, e assim, gente, não é bem um preconceito, né? Acho que sempre foi mal visto, na verdade, mulheres que se vendem bem o seu trabalho, não é verdade? Eu acho que a sensação é essa, serei mal vista se eu vender meu peixe aqui dentro do trabalho, ou no LinkedIn, etc, né? Então, como a gente acreditou nisso por muito tempo, isso está muito enraizado, eu acho, na cultura corporativa mundial, até, enfim, em relação às mulheres. Como a gente está num grupo que tenta desconstruir isso, então eu diria assim que dá para você se vender de um jeito natural, de um jeito que é seu. Às vezes é o que a Jaque comentou, né? Poxa, uma pessoa viu um documento bem estruturado da Maria e tá lá na calibração, né? Pode defender ela, falar do bom trabalho dela. Então, tem lá o stakeholder, manda para ele. Às vezes não tá na reunião, mas mantém informado, manda o documento. Compartilha assim, né? Acho que às vezes a gente pensa que precisa também ficar assim, falando pra caramba e não sei o quê. E eu até acho que o ideal é a gente mostrar com o que a gente faz e menos com o que a gente fala, porque se pedirem pra gente fazer e a gente não conseguir fazer, aí que o bicho pega, né? Então, acho que tem esse ponto de desconstruir essa questão de se autopromover, né? Dá pra fazer, hoje eu acredito sim, dá pra fazer de um jeito bem natural, um jeito seu, mostrando seu trabalho. E eu acho que uma coisa que eu já ouvi de várias líderes é uma reclamação de que às vezes as pessoas chegam meio, o que eu preciso fazer para ser promovida aqui? E eu acho que é uma abordagem, assim, eu não sei se é das melhores, sabe? Acho que dá para você também estruturar a forma com a qual você vai abordar a gestão em relação a essa questão da promoção, né? Então, Perfeito. Né, quando você vem com os dados sobre as entregas e os resultados e como você liderou, impactou aquilo, acho que talvez você nem precise fazer essa pergunta, né? Talvez seja mais, levar mais para um lado do tipo, olha, eu quero ir para um outro nível, gostaria de alinhar como chegar nesse outro nível, porque eu tenho a sensação que também essa pergunta meio que assusta a gestão, sabe? Tipo, dá uma intimidada, e eu acho que talvez não é um caminho muito inteligente de você falar sobre esse assunto. Então, a gente, claro, quer chegar com a nossa postura, com a nossa autoridade, assim, no direito que a gente tem de abordar esse assunto e de falar assim, cara, eu, nesse momento de carreira, acredito muito que mereço essa promoção e vou começar esse assunto, mas acho que a forma importa muito. Então, chega no sapatinho, sabe? Acho que é muito louco isso porque, generalizando, né, por causa do que a gente vê na prática, a maioria das mulheres a gente precisa trazer um espaço seguro para que aí elas consigam se sentir vulneráveis e abrir esses pontos. Mas também existem as mulheres que são mais decididas e vão trazer, eu quero promoção, o que precisa ir e me fala o que eu tenho que fazer para daí chegar lá e ponto. Acho que nenhum nem o outro, né? Como que... Acho que se você não tem uma gerente que talvez seja mega compreensiva ou vai ser um cara, né? Às vezes, é importante trazer isso que a Thalita falou. Acho de trazer que você está buscando essa promoção, que você se sente que está pronta para um próximo desafio e quer entender qual que é o passo e trazer já proativamente o que você já pensou.
Acho uma coisa que é... Ai, gente, gerente quer não ter tanto trabalho, né? Vocês vão achar que gerente é tudo preguiçoso. Mas eu acho que quanto você mais facilitar o trabalho da sua pessoa gestora, vai ser importante, assim. Então, muitas vezes, o que acho que uma pessoa gestora vê que o liderado, a liderada está no próximo nível, é quando ela nem precisa pedir uma coisa, o liderado já faz, ou já está performando naquele próximo nível. Então, por isso que às vezes entra ou a questão de você se conectar com uma pessoa que está no nível que você almeja, né? Para entender, pô, o que, que é fazer aquilo, o que, que conta, né? O que, que é relevante eu saber, mas também já ser proativo e falar assim, nossa, eu tô achando que meus liderados às vezes fazem isso, né? Tipo, eu tô achando que a Jaque tá penando nisso aqui, ou vou tentar deixar a vida dela mais fácil. Então, eu vou já preparar esse negocinho aqui. Jaque, o que você acha disso? Tararara. Aí eu fico assim, ai, eu adoro. Eu amo. Ai, eu amo também, poxa, assim. A Né? Você pode proatividade falar é boa. disso, né, amiga? Porque você lidera todo o nosso time aqui no MDP. E, ai, é bom, né? Quando a pessoa é proativa. Ai, é excelente, excelente. Talvez a gente possa até fazer um episódio mais específico falando desse aspecto de liderar, assim, mas facilita muito, gente. Porque às vezes a gente tem micro decisões que é pior do que uma grande decisão. Às vezes, não sei se você sente isso, que aí, então tem essas coisinhas que você tem que fazer. Então, realmente, se, poxa, seu time te apoia olhando e executando funções que às vezes estão na sua mão, mas não sei, às vezes não deveriam nem estar, mas assim, por algum motivo caiu e essa pessoa pega para resolver, é assim, delicioso, Ai, tudo. é maravilhoso, gente. Facilitem a vida aí, que vai ser ótimo, viu? Mas acho que também um ponto, assim, sobre promo, né, que é importante, aí trazendo a perspectiva de quando você lidera pessoas, é o que a Thalia tinha trazido sobre orçamento. Então, por mais que você cumpra todo o checklist, pode ser que não role e tudo mais. E achei muito importante não ser uma surpresa se não rolar. Então, você ter esse alinhamento anterior também, não descobrir, trabalhei durante 6 meses e aí descobri só no final que não ia rolar. Pelo menos eu, enquanto gerente de pessoas, eu gosto de deixar muito claro, sei lá, a pessoa pediu, falou, quero ser promovido, eu falo assim, em menos de um ano não vai rolar. Doa a quem doer, às vezes eu até engasgo para falar, porque eu tenho dificuldade também de broxar a pessoa, difícil, é difícil né? decepcionar, É difícil mas não tá trazer. no meu controle, assim. Uhum. E isso é muito importante para você não gerar essa expectativa também, né? E vocês terem a expectativa muito alinhada de, tá bom, já que falou que vai rolar de 1 a 2 anos, e também não depende só dela, mas a gente vai tentar esse plano de longo prazo. Faz sentido? E aí cabe a você entender se faz sentido na sua perspectiva de carreira também, porque você também pode não achar que faz sentido e tá tudo bem. Exatamente. Aí entrando já nesse ponto, então, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava ou achava justo ou achava que merecia, acho que vai ser legal a gente terminar com esse ponto, porque o depoimento é meio sobre isso, né? Então, acho que eu até comentei mais no começo do episódio, assim, que, poxa, dói muito, né, quando esse contrato, esse combinado, essa promessa não acontece, e você cumpriu, né, vamos dizer assim, você cumpriu a sua parte, fez lá todo o trabalho e tal, e aí a contrapartida não veio. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar aqui, mas eu não vejo, acho que eu só vejo 2 caminhos mesmo, que vai ser, e cada um vai saber onde aperta esse calo mesmo. Porque eu acho que ou você entende que beleza, ali não vai ser o seu lugar e você vai procurar outro, ou você vai voltar para o seu propósito, para os seus valores, entender se faz sentido permanecer e aí pensar em estratégias para enfim, conseguir na mesma área, ou até mesmo fazer uma mudança de área dentro da própria empresa. Acho que aí abrem-se algumas possibilidades dependendo do ambiente onde você tá, né? Mas eu vejo só esses 2 caminhos mesmo, assim. E aí, falando por mim, teve uma vez que enfim, a coisa ela foi a gota d'água para mim e eu falei, não vai dar mais,
nem pelo dinheiro, nem pela estabilidade ou pelas certezas que eu tenho aqui, enfim, de salário mesmo, né, de ter um emprego garantido, mas feriu, sei lá, alguma coisa dentro de mim que eu falei, eu não vou conseguir continuar, achei que realmente não fez justiça ao meu trabalho e a tudo que eu estou desempenhando aqui, e isso vai acontecer de novo, né, essa foi a leitura que eu fiz, então provavelmente, mais ou em alguma outra ocasião, tem chance de não rolar de novo, então, enfim, aí eu decidi ir embora, fui para outro emprego e tal, né. Mas eu não acho que é uma decisão assim que tipo, é isso, sempre. Se não deu certo, vai embora e pronto. Uhum. Eu acho que não, acho que você tem que sempre avaliar, assim, o que é importante para você e como isso impacta também, né? Porque é isso, gente, se o seu propósito, né, cara, é ter esse emprego e ter essa garantia e eu tô conseguindo dar uma boa vida para minha família, para mim mesma, etc., tá bom, vou aqui avaliar as opções e entender melhor, até para, de repente, isso te dar mais tempo, né? A gente não precisa também fazer as coisas de cabeça quente, ser imediatista, né? Mas eu acho que é importante hoje, assim, eu vejo que é importante essa avaliação, sabe? Porque se aquilo a gente lê como uma injustiça, porque às vezes é mesmo, tá? Às vezes é injusto, infelizmente. E aquilo, poxa, bateu de um jeito que, cara, você sente dentro de você que não dá pra continuar, aí é uma leitura. Não lhe cabe ficar naquele lugar, vai ser pior. Exato, mas acho que avalie, sabe? Nem sempre, acho que também essa coisa de sempre ficar mudando, pinga-pinga, porque não deu certo, é que nem relacionamento, gente. Uhum. Assim, tem coisas, tem rolês que a gente vai ter que resolver mesmo. E esperar um pouco, e avaliar, e aí, beleza. Aí, decisões drásticas podem ser tomadas depois, mas é isso, gente. Não fica também nessa coisa de vou embora do nada, porque tem muita coisa envolvida, né? Tem que sempre avaliar mesmo. Acho que cada um, e é muito particular. Nem tô sendo muito assertiva, acho que no que eu tô falando, mas é porque eu acho que varia muito mesmo, né? De pessoa para pessoa, então, e de momentos de carreira. Então, acho que sempre pense, acho que reserve esse tempo para avaliar. Então, beleza, não rolou a promoção, eu fiz tudo o que estava combinado. E agora? Vai valer a pena? Sei lá, isso me feriu de um jeito que, assim, pelo amor de Deus, eu vou correr pro mercado e a primeira coisa que aparecer eu vou pegar? Ou não? Acho que tem coisas para eu tirar daqui e, de repente, tem oportunidades em outros setores da mesma empresa? Ou não, vou ficar mais um tempo, porque, tudo bem, no horizonte de um ano, eu seguro as pontas enquanto eu vou procurando um outro lugar com mais calma também. Enfim, acho que são N possibilidades, sabe? Mas desculpa, amiga, pode falar. Não, imagina, amiga. O que eu ia só para fechar falar que é isso, é uma avaliação que você pode fazer com calma, mas sempre olhando a sua essência mesmo, o que você acredita e tudo mais, sabe? E também, acho que sempre vale a gente falar aquelas palavras de carinho, de tipo, poxa, não é sobre você, a Jaque trouxe, né, um pouco, não é sobre você, não é pessoal, você não é o seu trabalho, essas coisas acontecem mesmo, enfim. Às vezes os motivos vão ser abertos, às vezes não, né, e muitas vezes também fora total do controle, a gente falou de budget aqui, a gente falou de algumas coisas, então acho que tem isso também. Só pra, né, você também se sentir... Nossa. Não sentir que você é uma profissional ruim só porque não rolou também uma promoção, sabe? É super importante, amigo, que você falou. Você trouxe 2 pontos que eu ressoam muito em mim, assim. Acho que essa parte que a gente falou no começo, né, de você se conhecer, e você enfatizou muito, para entender por que essa promoção é importante. Porque muitas vezes, se for uma questão financeira, você consegue negociar um aumento, que às vezes acontece isso. Às vezes, como gerente de pessoas, a pessoa não calibra lá e você vê que ainda falta um pouquinho, ou falta uma consistência, mais um ciclo. E aí, só que daí você consegue um aumentão. Porque você, sabe? Então, a gente deixar isso claro para sua pessoa gerente, tipo, essa promoção é importante, mas também tô pra ir pra esse jogo, pra um aumento, entendeu? Porque é uma coisa relevante pra mim, quero me sentir reconhecida. Ou não, por exemplo, já teve casos que a pessoa, ela queria ser promovida, mas porque ela queria estar atuando numa determinada área, num determinado cargo, XPTO,
mas só não tinha o título, mas tinha o salário, tem o reconhecimento da área e tudo mais. Pode doer não ter o título, mas será que para ela vale ficar? Porque ela tá tendo a experiência em si, então pode ser que faça sentido continuar por algum tempo nessa empresa até conseguir esse reconhecimento oficial. Então tem essas questões que eu acho que são muito relevantes de você entender, né? Quando lhe cabe ficar e quando lhe cabe sair, e não ser trivial. Acho que essas coisas meio que meritocráticas, ou discursos muito de coach, são muito vazios, sabe? De quem que consegue. E é muito perigoso a gente acreditar nessas coisas. E a gente sabe que colocação é complicado, a gente não quer desincentivar ninguém, mas é só não fazer com muita cautela os movimentos, eu acho que é muito importante mesmo. E aí eu lembrei de um livro que eu li, que eu queria indicar. Só tem em inglês por enquanto, não sei se vocês vão traduzir, mas chama Take Back Your Power, para quem estiver vendo o vídeo. Uau! É da Deborah Liu. Ela foi uma das fundadoras do Woman in Product, a versão americana, né, gente? Mulher de produto aí, criada aí no Facebook. E ela fala sobre isso, a gente pegar de volta o nosso poder e tal. E eu achei muito legal que teve uma coisa que ela fala sobre a carreira não ser linear. E aí teve uma frase que eu marquei, que eu tava revisando o livro, e falou assim: ao invés da mulher, né, cair no desespero, dado que ela não conseguiu algo que ela queria, ela encontrou liberdade. Eu acho que a mudança na nossa carreira, ela tem muito disso. Quantas vezes algumas portas se fecharam, né? Não quero romantizar, mas já romantizando um pouquinho, né, gente? Mas quantas vezes a gente teve uma coisa muito ruim, mas que abriu, encerrou um ciclo muito importante na nossa vida e abriu para uma outra perspectiva. E acho que é a gente conseguir ter agência sobre isso, sabe? A gente não ficar no piloto automático e a gente decidir que eu vou ficar e eu vou ficar mesmo, ou eu vou sair mesmo, e não ficar reativa na sua própria vida, né? Perfeita. É isso. E tomar conta da sua carreira, a carreira é sua, vai para cima, se você quiser, vai lá, pede o seu aumento, a sua promoção, reúne as evidências, e assim, mesmo que não aconteça, que não dê certo, não se sinta mal por isso, faz parte do jogo, enfim, já repetindo, né, as coisas que a gente não tem controle também influenciam muito nisso, e é isso, pega isso, acho que perfeito o título desse livro, né, Take Back Your Power, acho que é isso, pegar esse poder e concentrar na sua carreira e fazer de maneira intencional, pedir ajuda, a comunidade está aí para ajudas e, enfim, dúvidas, nossos conteúdos e tudo mais. Inclusive, especialmente esse ano para lideranças também, né? Então, sintam-se à vontade para sempre buscar com a gente também. Nem que seja um alentozinho do tipo, pô, galera, eu tô triste, não rolou. Porque a gente fica triste mesmo. Permita-se ficar triste, mas dali um pouco, sacode né, a poeira aí e vai pra cima de novo. E consulta você mesma pra tomar a decisão que vai ser melhor pra você. E nem tudo que é ruim, quer dizer, né, as coisas são ruins sim, né, gente? A gente fica triste, mas realmente... às vezes depois disso vem oportunidades ou vem inspiração. A gente fala muito, né, de, poxa, as lideranças que a gente viu que são horrorosas inspiram muita gente a não ser como elas, né, a fazer diferente. Exatamente. Então tentar, isso, né, a gente vai tentando tirar lições, né, dessas experiências que também não são muito boas. Isso é muito importante, eu acho que tem essa lição não sei se é da terapia, mas penso muito sobre isso de... É muito poder que a gente delega, sabe? Para um processo de performance ou para um processo seletivo, para, sei lá, um namorado, qualquer coisa, assim, ou para família, às vezes. Quando a gente entrega tudo da gente para aquela pessoa, para aquela situação, eu acho que é muito importante a gente reconhecer, né, nosso valor, para daí você poder impor o seu limite e falar assim... Beleza que você não me quis, ou que você não está aumentando meu salário, que não está promovido. E isso não significa que eu sou péssima, que eu sou mal amada, que eu não mereço, não sou digna de amor. Acho que a gente precisa estabelecer esse limitão aí, hein, galera?
Ai, eu inclusa. E sempre termina assim. Nós duas, ei. Nós Aqui duas. é só uma grande desculpa pra gente Ei, falar e garota. aprender uma pra outra. Ei, mulher. Ei, mulheres, é isso. Acho que é isso, gente. Então, procurem a Mulher de Produto se vocês precisarem. Eu e a Jaque também somos acessíveis. Se vocês precisarem de alguma coisa, manda lá um oi no LinkedIn. É isso, né, amiga? É isso. E comenta, que a gente gosta. Isso, comenta, compartilha. Ah, é verdade. Reforço aqui, alôcomunidade.mulheresdeproduto.com. Vai lá. Manda seu depoimento, que aí no próximo Fala aí Mulher de Produto a gente lê. E aí pode ser anônimo, fiquem tranquilas. Se não for anônimo também, a gente achar que tá demais, a gente anonimiza, tá? A gente não vai expor ninguém. A gente só vai falar sobre a situação. Mas é isso. É isso, um beijo, gente. Beijo. Tchau.